Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Francisco de Assis Júnior, sou cirurgião dentista e o que eu quero falar com vocês hoje é sobre língua geográfica. A língua geográfica é conhecida por nós, o termo técnico de glossite migratória benigna. E eu vou explicar para vocês por que esse nome e o que é que acontece para surgir a língua geográfica, quais são os tratamentos, existem tratamentos, quais são as repercussões e o que é que a gente pode fazer para melhorar, tá certo? Mas antes disso, eu vou pedir para você se inscrever no meu canal para você não perder mais nenhum conteúdo a partir de hoje. Só tem conteúdo interessante, relevante, você vai gostar muito de se inscrever. Curte esse vídeo se você acha que é um vídeo interessante, que mais pessoas têm que saber sobre isso, mas ninguém tinha falado dessa forma como eu vou falar para vocês, tá certo? E agora, gente, vamos às informações. Então, gente, a língua geográfica, também conhecida como glossite migratória benigna, tudo que termina com it significa inflamação. Então, gloss, língua, it, inflamação. Migratória porque ela migra em regiões da língua, E benigna porque não tem repercussões patológicas, ou seja, de doenças. Então, esse é o termo científico que a gente utiliza para chamar a língua geográfica. Mas por que aconteceria essa inflamação, essa glossite? Ela acontece principalmente, gente, na região do dorso da língua, que é essa região de cima, e nas laterais. E como eu expliquei para vocês, ela é migratória. Ela pode durar horas, dias, semanas e até meses. Então ela vai alterando o desenho à medida que o tempo vai passando, ou pode durar só horas depois de desaparecer. E os fatores que podem desencadear uma língua geográfica são principalmente estresse. O estresse e a ansiedade podem ser fatores desencadeadores para o surgimento de uma língua geográfica. O estresse ele libera um neurotransmissor chamado cortisol, e também a adrenalina. O cortisol ele tem efeito anti-inflamatório. Ele tem uma série de efeitos no nosso corpo, e tem também efeito anti-inflamatório. E a adrenalina ela tem um efeito de vasoconstricção, periférica, inibe a salivação, e isso pode deixar a boca mais desprotegida ou suscetível a inflamações. Existe uma correlação em que pacientes que tenham a glossite migratória benigna, a gente deve investigar se esse paciente tem coincidentemente psoríase, dermatite, que são doenças da pele, Ou também até questões da tireoide, como por exemplo o hipotireoidismo. O hipotireoidismo pode causar inflamações na língua, porque que a gente chama de glicosaminoglicanos, são substâncias que podem estar aumentadas em pacientes que têm hipotireoidismo e não sabem, está descontrolado, e esses glicosaminoglicanos atraem água, então a língua pode ficar mais edemaciada, mais inflamada nesses casos, tá certo? Então a gente vê essa correlação. Deficiências nutricionais, então a gente avalia se o paciente possa ter deficiência de ferro, vitaminas do complexo B, zinco, vitamina C, entre outras. E também a gente avalia a questões de alergias ou reações alérgicas a algumas determinadas substâncias, como por exemplo o lauril-sulfato de sódio, que está presente em cremes dentais, ou alimentos condimentados, alimentos apimentados. Tudo isso pode gerar uma resposta, digamos, inflamatória na sua língua, que pode confundir com a língua geográfica. Então, a língua geográfica é um diagnóstico eminentemente clínico, ou seja, do cirurgião dentista, o estomatologista olhar, ele já sabe identificar que ali é uma provável língua geográfica, e a gente pode solicitar alguns exames só para descartar outras alterações, como por exemplo, exames de hemograma. O hemograma pode nos dizer se esse paciente tem anemia, se tem algumas alterações nas células sanguíneas desse paciente. Quando a gente solicita o hemograma, a gente vê lá que tem a série vermelha, a série branca e as plaquetas. O que é que isso diz pra gente? A série vermelha, gente, é principalmente as hemácias, as células sanguíneas. E a gente pode avaliar se tem alteração na cor dessas hemácias, no tamanho dessas hemácias, na distribuição delas no sangue e na quantidade delas. Isso pode dizer pra gente se esse paciente tem uma anemia. Essa anemia pode ser por deficiências nutricionais, como por exemplo ferropriva, que é por deficiência de ferro, ou perniciosa, que é por deficiência de vitaminas do complexo B, ou também chamada de megaloblástica, A série branca diz pra gente se esse paciente está passando por um processo inflamatório, infeccioso. Então, por exemplo, na série branca a gente tem os leucócitos. Os leucócitos têm uma série de células dentro deles, como por exemplo neutrófilos, que também podem estar como segmentados ou bastonetes. Esses neutrófilos, eles dizem pra gente se tem um processo de inflamação aguda, principalmente bacteriana, acontecendo. Então pode ter um aumento inicialmente de neutrófilos e também de monócitos. Os monócitos são células que se transformam em macrófagos, que junto com os neutrófilos vão fagocitar essas bactérias, tá certo? Já os linfócitos são células que podem estar aumentadas em infecções virais. E existem outros, como por exemplo, eosinófilos, basófilos, podem estar aumentados em infecções por parasitas
ou fungos também, e também em infecções, inflamações causadas por alergias. Então esse exame de hemograma serve para nos direcionar mais ou menos para o descarte de outras patologias, tá certo? Ou trabalhar com essas patologias. Outro exame, gente, que pode ser solicitado também, são alguns nutrientes, né? Avaliar como é que estão a vitamina B12, a vitamina B9 desse paciente, o zinco, o ferro, vitamina C. Então a gente pode solicitar para avaliar como é que estão esses níveis desse paciente, para avaliar se necessita de uma suplementação. Vitamina D também. E nesses casos de lesões na língua, a gente também pode solicitar exames da tireoide, que são, por exemplo, TSH e T4 livre, para você avaliar se tem alguma alteração na tireoide. Se tiver, você encaminha para um endocrinologista para fazer o devido tratamento, que a melhora dessas alterações pode repercutir em todo o corpo, inclusive com a melhora da língua, né? Pois bem, você descartou todas essas possibilidades, você vai trabalhar com a glossite migratória benigna, que é a língua geográfica. Então, gente, a língua geográfica é uma atrofia das papilas filiformes. A gente tem uma série de papilas na nossa língua, né? Tem papilas foliáceas, papilas circunvaladas, papilas filiformes. E essas papilas filiformes, elas estão no dorso e nas laterais da língua também, são as mais abundantes. E quando há uma atrofia, ou seja, dá uma diminuição das papilas filiformes, vai ter áreas, né, mais avermelhadinhas, circundada por áreas que não têm atrofia das papilas filiformes, formando os desenhos. Por isso que a gente chama de língua geográfica, porque alguém olhou e disse que parecia um mapa, né? Então se tornou, esse nome de língua geográfica se popularizou. Então essa atrofia das papilas filiformes, circundada por áreas que não estão atrofiadas, elas podem alterar, né? Essa área que estava atrofiada não estar mais, outra área atrofiar, então esses desenhos podem alterar, variando de horas, dias, semanas e até meses, para ter uma alteração nesse desenho ou para a glossite migratória benigna simplesmente desaparecer, né? Para estudar melhor a glossite migratória benigna, a língua geográfica, foram realizadas biópsias nessas línguas, né? O termo biópsia assusta, mas biópsia é você pegar um pedaço da vida para estudar no microscópio, para ver as alterações morfológicas mais, digamos, microscópicas, né? Então, quando foram analisar essas línguas geográficas, perceberam que o que é que tem? Aumento de células inflamatórias, como linfócitos, neutrófilos, macrófagos, né? E áreas de atrofia do epitélio. Então, é um processo inflamatório que pode ser autoimune, alguma reação inflamatória na sua língua, desencadeada por algum gatilho. Por isso que a gente correlaciona com pacientes que têm psoríase, dermatite, né? Algumas alterações que geram esse gatilho para essa inflamação. Então, por exemplo, pacientes que têm dermatite e psoríase, normalmente o gatilho é o estresse. Isso também acontece com a língua geográfica. Então, pacientes quando têm situações de estresse e de ansiedade, a língua geográfica tende a surgir, né? E o tratamento, gente, para a língua geográfica? Ela tem essa reação inflamatória, mas é autolimitada e benigna, como eu já falei para vocês. Então não é considerada uma doença, uma patologia. É considerada uma variação de normalidade, né? E ela é autolimitada, ou seja, a gente sabe que ela não vai progredir, não vai ficar maior, não vai causar grandes, digamos, consequências para esse paciente. Então ela vai ter o momento que ela vai se limitar. Mas existem alguns pacientes que durante as crises de língua geográfica podem ter alguns sintomas, como sintoma de ardência, alteração no paladar. E tudo esses sintomas podem ser desencadeados por alguns alimentos, como por exemplo alimentos condimentados ou apimentados. Então a gente orienta esse paciente a reduzir condimentos e alimentos apimentados durante as crises. E em alguns casos, para aliviar os sintomas, a gente pode utilizar corticoides tópicos, que tem efeito anti-inflamatório, já que a gente percebe células inflamatórias na mucosa, né, na camada submucosa, presença de edema, que é inchaço. A gente pode utilizar anti-inflamatórios para amenizar os sintomas, mas não para alterar os desenhos na língua, tá certo? Então não é sempre que a gente deve estar utilizando anti-inflamatórios, corticoides, só quando o paciente manifesta alguns sintomas, tá certo? Não existe nenhum tratamento definitivo, gente, como eu expliquei para vocês, não é considerado uma doença, então não tem um tratamento definitivo, é uma variação de normalidade, a gente trata normalmente os sintomas. O que a gente deve fazer é tranquilizar os pacientes, não tem relação com câncer, gente. Isso não vai causar câncer, não é uma doença grave, é autolimitante, né? E é benigna, como eu expliquei para vocês. Para você ficar tranquilo, a partir do momento que você identificou uma provável língua geográfica, você consulta um estomatologista, né? Para você ter essa tranquilização e o diagnóstico mais preciso, tá certo? No mais, é só isso que acontece na língua geográfica, tá bom? Se você gostou desse assunto, gente, se inscreve no meu canal para não perder nenhum conteúdo. Os próximos são semelhantes, até melhores que esse. Curte esse vídeo se você acha que esse vídeo é relevante, interessante e mais pessoas têm que saber sobre esse assunto. Para quem precisa de consultas presenciais ou por teleconsulta, eu vou deixar o WhatsApp da minha auxiliar aqui, que vocês podem conversar com ela e pedir mais informações. Eu também estou em outras redes sociais,
como TikTok, Instagram e aqui no YouTube, que é a minha preferida, tá certo? Qualquer dúvida, gente, também podem deixar nos comentários. Até mais!